Boa noite, com alegria que nós estamos aqui para participarmos de mais uma aula do nosso Livro dos Espíritos. Naturalmente, estamos trazendo uma dinâmica diferente, porque segundo o nosso calendário da nossa casa espírita, hoje não haveria aula normal. Então nós estamos fazendo este vídeo aonde dá oportunidade para aqueles colegas que queiram fazer perguntas através do WhatsApp. Então nós vamos fazer alguns comentários aqui acerca do livro, naquela parte que nós já estudamos, e a partir daí as eventuais dúvidas podem ser sanadas mediante a consulta no WhatsApp. Nós, para realizarmos esse pequeno vídeo, também buscamos o subsídio no livro A Gênesis, de Allan Kardec, no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, e no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel. Esses dois últimos da lavra de Chico Xavier. Então nós vamos dar início recorrendo à pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. O que é Deus? A resposta da espiritualidade é que Deus é a inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. Deus, como misericordioso e criador de todas as coisas, permite às suas criaturas, que somos nós, a participação nesse fluido inteligente. Então Deus traz o princípio inteligente, que é uma energia dinâmica, difusa, grandiosa, que tudo impregna e que um dia vai se individualizar e tornar-se um ser inteligente. Então nós temos Deus criando o princípio espiritual e o princípio material. A base desse princípio material é o fluido cósmico, que Deus permite que a espiritualidade manipule esses fluidos cósmicos para que possa ser materializado todas as coisas. Naturalmente, no primeiro momento, os planetas, as constelações, os sóis, e é através desse processo, utilizando o fluido cósmico como matéria-prima básica, vai se dando forma a todas as coisas. Naturalmente, cada mundo, cada orbe, traz o seu fluido cósmico modificado, de modo que permita que aquele orbe utilize-se desse fluido cósmico e possa, então, materializar todas as coisas. Então, nós temos, no início, através da condensação da lei de atração, que a tudo agrega, cria-se primeiro o reino mineral, que tem como base a atração, que tem como parte fundamental a matéria inerte, ou seja, o ser inorgânico, assim como a água, como o próprio sol, o oxigênio. Em seguida, nós temos, então, já fazendo parte dos seres orgânicos, o reino vegetal. Esse reino vegetal que é despertado à sensibilidade, né? E a fluidez através das suas seivas. Então, nós temos a matéria inerte com vitalidade.
porque aí nós já temos presente o princípio vital. Nós temos então o reino animal, que tem como base o instinto, que nos traz a vitalidade, a inteligência instintiva e a própria individualidade. Então, para todas essas criações, é utilizado o fluido cósmico como matéria primeira, matéria primitiva, e aí essa matéria sofre modificações utilizando-se dos elementos básicos, que são os elementos elementares, e da nossa cadeia biológica. E aí nós vamos criando então e partimos do reino mineral, depois o reino vegetal, o reino animal e finalmente o reino hominal, aonde existe a inteligência, o livre-arbítrio, a consciência do futuro, a percepção das coisas extras materiais e o conhecimento de Deus. Então, todos esses reinos têm como base a integração entre um e outro. Por isso mesmo que nós estamos em tudo e tudo está em todos. Nós vamos ver também que, segundo Leon Denis, a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Nós vamos ver que a partir desta formação, que iniciou-se nos animais unicelulares, com a divisão das células, com as suas multiplicações, nós vamos ter os primeiros animais, os protozoários, os animais unicelulares, que aí vão se desenvolvendo e iniciando-se então o processo de evolução das espécies. É óbvio que essas evoluções das espécies é uma teoria, né, que a ciência vai certamente comprovar através de processos mais criteriosos da ciência. Essa transformação molecular, aonde traz como base o átomo, que está presente em todas as coisas e que tem a função de agregação e energia da matéria inerte e a matéria ativa. Então, o homem vai tomando conhecimento, vai se transformando, vai se multiplicando as espécies, que hoje, apesar da ciência reconhecer que existe mais de 30 milhões de espécies, estudadas pela ciência, nós temos 3 milhões de espécies. Isso levando-se em consideração os anfíbios, os insetos, todos os animais de um modo geral. Então, nós vamos caminhando para isso e agora fazendo um adendo a esse processo de evolução das espécies e do homem, nós iniciamos nos ciclos evolutivos do planeta. Porque assim como a matéria se fez presente no orbe terrestre, ela também está presente em todas as constelações, em todas as galáxias, todos os planetas. Nos fala o Livro dos Espíritos, que inclusive todos os mundos são habitados. É óbvio que não é com a mesma matéria orgânica dos nossos elementos semelhantes ao nosso, mas em todos os mundos há habitação. Esses mundos habitados, segundo a doutrina espírita, ele obedece a uma categoria de mundos, ou seja, há mundos primitivos,
aonde se verifica as primeiras encarnações do espírito. Depois nós temos o mundo de provas e expiações, aonde há uma predominância do mal. O que acontece hoje com o nosso orbe terrestre, ainda muito carente de uma evolução moral maior. Então a predominância ainda é do mal. Depois nós passamos para o mundo de regeneração, onde as almas que ainda têm que expiar, que pagar, que penitenciar-se, adquirem novas forças para que possa melhorar-se e evoluir. Em seguida nós temos mundos felizes. São mundos onde o bem supera o mal, onde a psicosfera existente no planeta é uma psicosfera positiva, de bem, aonde não há, a exemplo do que acontece conosco, ainda tanta predominância do mal. E, finalmente, nós alcançamos os mundos celestes ou mundos divinos, morada dos espíritos puros, aonde há um predomínio total do bem. Então nós vimos que através do fluido cósmico, que nós o chamamos de fluido cósmico universal, que é a matéria base para todas as coisas da matéria, nós estamos falando então nesse processo daquilo metafísico, das coisas que nós consideramos como ponderável, visível, palpável, que são as coisas da matéria. Mas antes de existir as coisas da matéria, há o princípio inteligente, que é o princípio espiritual. Porque daí nós perguntaríamos: quem somos? Será que nós somos essa vestimenta carnal que hoje nós estamos utilizando e que se deteriora, cria-se enfermidades e vem depois a falir, a desagregar-se, a morrer? Ou nós somos um espírito, aonde a nossa essência é uma essência espiritual? Um espiritual que, advindo do Criador, é imortal, é eterno. Então, quem somos nós? Na verdade, nós não somos o cargo que nós possuímos, as riquezas que nós detemos, a personalidade exterior que nós apresentamos. Nós somos espíritos que estamos temporariamente nessa vestimenta carnal. Para onde nós vamos? Nós vamos, de acordo com o nosso processo evolucional, depois de cumprindo as nossas missões aqui no plano terrestre, nós vamos voltar ao mundo espiritual, que é a verdadeira pátria espiritual, que é o local de onde nós viemos e que nós voltaremos. Voltaremos naturalmente, levando toda a nossa experiência, porque nós estamos aqui para experimentar, passarmos por experiências, por dificuldades, e assim conseguirmos agregar ao nosso espírito visões positivas, isso vivenciando até as experiências negativas. Este é o objetivo da reencarnação nas nossas vidas. Então nós temos Deus, Criador de todas as coisas. Tudo aquilo que não foi criado pelo homem foi criado por Deus. Ele, ao longo dos primórdios do tempo e ao longo de todo o período de cada parte da humanidade, ele vai enviando
os seus mensageiros. Existe no plano espiritual engenheiros, cientistas siderais, aonde trabalham o desenvolvimento não só da inteligência do homem, mas até mesmo do seu organismo, do desenvolvimento orgânico e biológico de cada ser. Por isso mesmo que ao encarnar no orbe, é apresentado um organizador espiritual. Esse modelo de organização espiritual é o nosso perispírito, que é obtido através do fluido cósmico de cada orbe e que fica sendo a conexão entre o espírito e o corpo. Então, quando nós viemos para o orbe terrestre, nós passamos por todo um processo de planejamento, de preparação kármica, para que nós possamos encarnar neste orbe. E certamente que ao longo das eras, Deus vai mandando sempre os seus mensageiros, os profetas, os xamãs, os espíritos mais evoluídos, para que em cada área, em cada segmento da sociedade, esses espíritos tragam luz, tragam esclarecimento, tragam conhecimento, para que, aliado ao processo de evolução científica e intelectual do homem, também haja o progresso moral do homem. Conta-nos o livro Evolução em Dois Mundos e também A Caminho da Luz, que o nosso processo de evolução se deu a partir da transmigração de espíritos. O que é isso? Como em todo lugar, há imigrações e migrações de espírito. Isso quer dizer o quê? Que a todo momento, pessoas encarnadas estão desencarnando e indo para zonas espirituais, colônias espirituais. E, ao mesmo tempo, de outras esferas do universo, estão vindo espíritos encarnar no orbe para viver uma experiência densa na matéria. Então, inicialmente, os primeiros homens, os homens primitivos existentes aqui, eram, na verdade, os animais, que detinham ainda o sentimento de instinto, prevalecia o instinto. Esses homens, que eram os Neandertal e outros tipos de homens erectos, foram caminhando, ainda sem consciência, até que em determinado momento, quando já tinha alcançado aproximadamente 98% do seu processo de evolução, ainda como primatas, receberam o princípio inteligente vindo de um outro orbe. Nos fala no livro que trata da transmigração de espíritos de Capela, que aquele orbe, que era da constelação de Cocheiro, no sistema de Capela, existia um planeta aonde estava caminhando para um processo de evolução. Aproximadamente 25% daquela população já predominava o bem nela,
Mas os demais, 75%, estavam ainda renitentes, ainda imperfeitos para a evolução daquele planeta. Então, Cristo, Jesus Cristo, juntamente com todos os Cristos, objetivando aproveitar todos os seres inteligentes da perfeição, optaram por transmigrar aqueles espíritos renitentes para as colônias espirituais nas cercanias do orbe terrestre, na expectativa de que aqueles espíritos pudessem utilizar-se daqueles primatas, daquele Homo sapiens, que estava ali ainda num processo muito atrasado, utilizar aquele ser primata, encarnando naqueles primatas a partir de quando começou a haver o processo de consciência, de livre-arbítrio daqueles seres que hoje somos nós aqui no planeta Terra. Então, para que haja apenas uma compreensão, o nosso processo de evolução se deu desta forma. Não foi fruto de apenas um casal, mas fruto de hordas de espíritos que povoaram diferentes regiões do planeta Terra e que aí começaram a se desenvolver, começaram a produzir, aprender, descobrir. Nós tivemos várias hordas de espíritos, provavelmente nem todos de Capela, mas nos fala o livro A Caminho da Luz, que eram de Capela, né? A grande maioria desses primeiros habitantes espirituais, vamos dizer aqui da Terra. Então, eles assumiram os povoados diferentes dos egípcios, os grupos dos árias, as castas da Índia, os israelenses e assim por diante. Então, resumindo, seria mais ou menos até onde nós estudamos até agora, dentro do Livro dos Espíritos, é exatamente essa situação que nós estamos vivendo hoje e que culminamos com o final desse vídeo. Então, nós abrimos para as perguntas, né? Nem tudo nós sabemos, o que nós não demos conta. Mesmo recorrendo aos livros existentes, nós daremos uma resposta a cada um dos irmãos que se interesse e queiram adentrar, conhecer mais daquilo que a doutrina espírita nos fala como uma das hipóteses existentes, que une espiritualidade à ciência. Que Deus abençoe a todos.